Esse treinamento especificamente da consultoria, tá? Ele tem o objetivo de ajudar vocês a aumentar o número de comparecimentos dos agendamentos, tá bom? Certo. Hoje vocês cuidam da pasta vermelha e do agendamento de lead. Me explica um pouquinho melhor. Eu cuido da pasta vermelha. Peraí, deixa eu voltar a tela para vocês aqui. Quem cuida da pasta vermelha? Eu, Nayara. Nayara, beleza. E eu agendo as avaliações e os leads. Perfeito, perfeito. Qual que é o processo que vocês utilizam hoje? Vocês ligam, fala uma de cada vez. Fala para mim. Pode falar, Júlio. Eu ligo nas avaliações, as mensagens que eu recebo. Certo. E os números que, fora os leads, as indicações que vêm, eu também faço a ligação. Alguns a gente não consegue o contato imediato, mas eu sempre deixo uma mensagem. Certo. Legal. O meu também eu faço por meio de ligação, né? Quando a gente não consegue falar, aí deixo uma mensagem. Legal. Vocês fazem o agendamento e depois a confirmação. Isso. Era. Não, no caso, o meu também é quando eu tenho um retorno do pasta vermelha, a gente agenda uma data para eles virem na clínica e aí a gente faz a confirmação com esse paciente. Legal, beleza. Ok, não, beleza. Você tem um script que você utiliza para pasta vermelha aí? Da pasta vermelha? Não, geralmente assim, a gente tinha um script lá atrás, né? A Mariana passou um novo atualizado, onde a gente não toca vai direto em valores, não. A gente fala, usa o nome da doutora, né? Que ela ficou preocupada, que ele teve aqui há um tempo, e a gente viu que no início do tratamento ainda, que a gente está com a campanha e queria convidar ele para vir na clínica, ver o que consegue fazer para ele estar iniciando o tratamento. Legal. Esse script que ela passou ontem, né? Isso. Esse é o meu script, tá bom? Uhum. Ele é mais indireto. O objetivo dele é trazer a pessoa para a clínica. E aí resolve a parte financeira. Isso, aqui na clínica. A parte financeira é o que fez ele não iniciar o tratamento. Se eu entro em contato falando do financeiro, ele vai fugir de novo. De novo, verdade. É mais ou menos essa lógica. E na questão do agendamento de lead, a gente vai entrar um pouquinho nos dois, tá bom? O que eu vou falar agora serve para os dois lados. Certo. Beleza? Não vou falar nada sobre script específico do script que vocês receberam. Eu vou falar sobre temas que correlacionam os dois lados. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar a tela aqui. Total. Vamos lá. Meninas, é o seguinte, tá? Em relação a atendimento, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tá bom? Certo. Em relação a atendimento, né, eu separei ele em 3 níveis e eu vou explicar para vocês por quê. O primeiro nível, a gente vai tratar, né, de vocês, especificamente sobre vocês. O segundo nível tem a ver com vocês, já não é vocês, mas tem a ver com vocês. E o terceiro nível, né, ele é especificamente sobre o paciente, beleza? Legal. Se vocês estiverem com caneta e papel, vai ajudar, tá? Vocês têm como anotar aí? Tem. Legal. Então vamos lá. Sim. Primeiro, energia, tá? O primeiro passo do atendimento é a energia. O que é energia, né, quando a gente fala de energia? Energia, ela nada mais é, né, do que tudo. Por quê? Se você não tiver energia para fazer alguma coisa, você não consegue fazer. Se você não tem energia para trabalhar, você não consegue sair da cama. Se você não tem eletricidade, você não consegue acender uma lâmpada. Então, a energia, ela rege todas as coisas, literalmente. Então, você precisa dela. Então, ela é tudo o que faz você se mover. Então, a sua motivação é a energia que você tem para fazer alguma coisa. É o motivo da sua ação. É ela que vai despertar energia em você. Ok? E um ponto importante é vocês se questionarem qual que é a sua energia. Qual que é a sua energia, né? E será que as pessoas sentem a sua energia? Esse é um questionamento que eu quero fazer para vocês agora, tá? Pode responder.
Você fala de motivação durante o dia, Não. você acorda bem. Não. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Vocês conseguem me ver aí também? Não sei se vocês estão me vendo. Aham. Legal. Eu vou dar um exemplo do que é uma baixa energia, tá bom? Aham. Bom dia. Tudo bem? Aham. Exatamente. Tô com a energia um pouco baixa agora. Vocês conseguem perceber? Aham. Se eu ficar assim por mais um tempo, vocês vão, além de perceber, vocês vão sentir. Aham. Certo? Então, a verdade é que as pessoas sentem a sua energia. Com certeza. Ok? Esse é um ponto importante. E aí uma pergunta que eu tenho para vocês agora. O que vocês têm feito as pessoas sentir no seu atendimento? Porque, e isso não precisa responder, tá? Esse é um questionamento para vocês. Porque às vezes a gente acaba trazendo os nossos problemas de casa para o trabalho. Não estou falando que isso acontece aí, tá? Mas às vezes pode acontecer de você trazer o seu problema de casa para o trabalho. Você, sei lá, dormiu pouco porque foi na balada na noite passada e acabou chegando no trabalho com baixa energia, né? E a pergunta novamente é, será que o paciente, eu estou falando de paciente tanto para a pasta vermelha quanto para quem é um futuro paciente, tá? Será que esse paciente ele está sendo bombardeado de boas energias? Uma pessoa que está precisando de um tratamento está sendo bombardeado de más energias? De que ela está sendo bombardeada por você? Porque você tem o poder, a capacidade de motivar alguém a ir à clínica ou desmotivar alguém a ir na clínica baseado na sua energia. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó, que fala desse jeito, energia baixa, desmotivada, negativa, nossa, o dia está feio, tá ruim. É o tipo de pessoa que você não quer perto de você. Esse barulho é o que? Um ventilador? Compressor. Ah, o compressor. Legal, legal. Se quiser desligar o microfone, legal. Aí vocês ligam na hora que eu falar, pode ser? Certo. Legal. Mas consegue me ouvir, mesmo com o compressor, né? Tá me ouvindo? Eu sim. Sim. Ah, legal. Beleza. Então vamos lá. Então, uma pergunta importante é o que a gente tem feito as pessoas sentir, né? Porque às vezes, e eu não falo que é a intenção de vocês, tá? Vocês têm a intenção de agendar o trabalho de vocês. Mas às vezes, sem querer, a gente acaba desmotivando alguém a comparecer por causa da nossa energia. Às vezes a gente está chateado com o coleguinha do lado. Às vezes alguém no trabalho olhou pra gente de um jeito que a gente não gostou, a nossa energia foi lá embaixo e a gente transparece isso para o paciente. Tem como não transparecer? Tem como não transparecer. Eu não sei se vocês assistem filme, novela, série, qualquer coisa que vocês assistam, mas eu tenho certeza que vocês nunca perceberam se o dia de alguém foi ruim no quesito de um ator, de um artista. Se ele foi corno ontem, hoje ele tem que atuar como se nada tivesse acontecido. Tá entendendo? Então, o profissionalismo, ele está em a gente saber diferenciar o que é pessoal do que é profissional. Isso é um ponto importante, né? Porque o paciente é uma pessoa sensível, uma pessoa que precisa de ajuda. E que, às vezes, a nossa energia pode piorar a situação da pessoa. Isso é um ponto importante, né? A gente tem que levar isso em consideração. Legal. Então, a gente falou aqui agora sobre a energia dentro do nível 1, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a intenção. A intenção é o seguinte: qual que é o objetivo da sua ligação? O seu objetivo é que ele compareça à clínica? Se o seu objetivo é que ele compareça à clínica, você tem que ter um tom de voz com uma certeza, com uma convicção de que ele vai comparecer na clínica. Porque se nem você tiver essa certeza, ele não vai ter, ele vai ter dúvida. E se o paciente sentir dúvida, ele não vai comparecer. Então, o objetivo ele tem que estar muito evidente na sua intenção. Quando eu falo com vocês, eu tenho a intenção de que vocês entendam o que eu estou falando. Olha a convicção que eu estou falando,
Simplesmente porque o meu objetivo, a minha intenção é que vocês compreendam o que eu estou falando para ter o melhor resultado. Então, por isso que eu falo com essa convicção, com essa energia. Então, isso é muito importante. Toda vez que você ligar, se você tiver a convicção, nossa, esse paciente aqui está orçamento de 10 mil reais, ele não vai voltar aqui na clínica. Se você pensar assim, ele já não vai vir. Porque a sua intenção, o seu objetivo antes de ligar para o paciente foi negativo. Então você já tem a negatividade na sua mente. Então você tem que ser uma pessoa positivista, positiva mesmo. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer, mesmo que pareça impossível. A pessoa é de outro estado, sei lá, aconteceu, ela se vira, ela vai vir. Ela agendou, ok? Tem que acreditar, mesmo no que pareça improvável, mesmo no que pareça impossível. O objetivo tem que estar muito claro na hora da ligação. Não que você tenha que falar, ó, eu quero que você venha, porque você vai vir, porque eu acredito que você venha. Não é para você bancar a pessoa louca do call center, do telemarketing, não é isso. Você tem que ter a intenção, o seu objetivo tem que estar muito claro, tá bom? Beleza. O objetivo da ligação eu já falei. Agora, qual que é o seu objetivo pessoal com a ligação? Porque quando você faz essa ligação, você fez porque você tem um emprego. Porque o seu trabalho é fazer essa ligação. Esse é um objetivo pessoal com a ligação. Outro, será que existe um comissionamento quando essa pessoa vier, quando essa pessoa ela fizer o tratamento, quando ela fechar, quando ela pagar? Então, qual que é o seu objetivo pessoal com a ligação? Você tem que lutar com unhas e dentes pelo seu objetivo. Porque eu sei, tá? Estou falando aqui que vocês não fazem isso. Estou reforçando para vocês, porque às vezes, e só às vezes, tá? A gente acaba deixando um pouco de lado o nosso objetivo quando a gente foca em outras coisas. Por exemplo, quando num dia você não está muito bem, você focou numa confusão que aconteceu, aquilo te desfocou. Então, o seu objetivo naquele dia era resolver aquele problema e não agendar o paciente, sendo que você estava ali no horário de trabalho. Então, eu estou só relembrando de vocês coisas que vocês já sabem, tá? Até aqui são pontos que vocês já fazem, tenho certeza disso. Legal. Fatores que podem atrapalhar o seu objetivo são esses fatores, às vezes internos, emocionais, sentimentais, às vezes externos. O barulho do compressor, às vezes, pode atrapalhar uma ligação, né? Então, a gente tem que saber driblar esses obstáculos para poder conseguir alcançar o objetivo, né? Se o problema é o compressor, talvez pedir 1 minuto. Ah, só 1 minuto que eu vou verificar aqui com a doutora, um melhor dia, horário, não sei. Tem que saber sair de uma situação problemática que está acontecendo naquele momento para poder não perder aquele agendamento, ok? Ponto importante. Tá bom. Agora que a gente já falou de energia e a gente já falou de intenção, agora é um ponto muito importante, que são os canais de percepção, tá? Isso daqui são 5 sentidos do ser humano: visão, tato, olfato, paladar e audição. E aí o ponto é, desses canais de percepção, o que vocês trabalham pelo telefone é só um: a audição, ok? Às vezes é o visual quando você envia uma mensagem, mas na maior parte das vezes é o tom de voz, o sorriso na voz, a vontade na voz, a clareza na fala. E se faltar qualquer um desses elementos, não vai ficar muito claro para o paciente qual que é o seu objetivo. Então você tem que ter um tom de voz agradável. Espera aí, que parece que alguém caiu aqui. Está entrando. Ah, o Gabriel. Então vamos lá. Então qualquer um desses pontos... Vamos lá. Então, qualquer um desses pontos que você deixar, né, de lado, acaba por não deixar uma clareza muito boa para o seu paciente, ok? O que faz com que ele não compareça. Então, você tem que ter um tom de voz agradável, você tem que passar um sorriso na sua voz, né? O que é sorriso na voz? Vou fazer para vocês aqui um exemplo que a maioria dos call centers de sucesso utiliza, tá bom?
Ó, vou falar bem pertinho para poder dar para perceber. Ei, Dona Maria, bom dia, tudo jóia? Eu tô falando, e se vocês olharem pro vídeo, eu tô sorrindo, e eu tô passando esse sorriso na voz. E isso torna a ligação mais agradável, não é verdade, Dona Maria? Tá entendendo? Esse é o sorriso na voz. Agora, não adianta ter um sorriso na voz sem vontade, porque um acompanha o outro. Então eu tenho que falar isso com vontade, porque se eu falar, Dona Maria, aham, não, é isso mesmo, Dona Maria. Sim, não, a senhora pode vir aqui a hora que a senhora quiser, Dona Maria, fica à vontade, tá bom? Dá para perceber que eu não estou com vontade nenhuma de trabalhar. Agora, se eu não tenho vontade de trabalhar nesse lugar, significa dizer que esse lugar é muito ruim. Por que que eu, como paciente, vou querer comparecer nesse lugar? É um questionamento aí para refletir. Por que que eu teria vontade, desejo de sair da minha casa e ir para um lugar que nem você gosta de trabalhar para alguém tratar de mim? Pelo amor de Deus. Não é verdade? Então tem que ter essa noção de que se não tiver vontade no que você está falando, a pessoa também não vai ter vontade de comparecer, ok? Mas não adianta também ter sorriso na voz, vontade na voz, se não tiver clareza na fala. A pessoa tem que entender o que você está falando. Ô, Dona Maria, você não entendeu nada. Não teve clareza nenhuma no que eu falei. Pode ter sorriso na voz, vontade na voz, mas sem clareza na fala, ele não vai comparecer. Até porque não vai parecer profissional. Então é importante trabalhar sempre essa dicção para sempre falar de uma forma bem clara, bem objetiva. Ok? Então esse é o nível 1. Esse é o nível 1, é o básico do atendimento. Agora vamos para o nível 2. No nível 2, a gente vai falar de script. Todo script ele tem que seguir especificamente, né, alguma lógica. Não pode ser uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Dona Maria, tudo bem com você? Você gostaria de vir na clínica? Porque hoje tem avaliação? Não, o que eu estou falando? Eu estou falando palavras soltas do que eu quero, mas sem um objetivo muito específico. Então o script ele tem uma técnica por trás, né? Ele tem uma elaboração. E os scripts que vocês receberam da Mariana, exclusivamente que eu fiz, eles têm uma lógica que chama AIDA, tá bom? O que é AIDA? É uma técnica de escrita criativa, né? Que é copyright. AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Então, o primeiro passo do script é chamar a atenção. Então, com uma abordagem cativante, chamar a atenção. Despertar o interesse, onde você ou vai sondar aquilo que a pessoa precisa, ou você vai ter um direcionamento do que ela precisa. Vai despertar o desejo, onde você vai divulgar para ela alguma coisa que é do interesse dela, e vai ter uma chamada para ação, que é o fechamento do script. Então, nenhum script funciona se você pular qualquer uma dessas etapas. Você não pode dar atenção para o fechamento. Você não pode ir do interesse para o fechamento. Você não pode começar no fechamento, ok? Então esse é um ponto muito importante. Você tem que seguir todas as etapas do script. E por mais que pareça hoje, no começo, olha, acabei de ler o script aqui, David, vou testar, vou tentar e vou te falar. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Você não vai precisar depois usar ele como os 10 mandamentos, tá bom? Ele é uma base, é uma orientação para você aprender de forma clara a montar o seu script que tenha atenção, interesse, desejo e ação. Depois que você pegar vou falar o espírito da coisa, né? Depois que você pegar a síntese do que é o script, você consegue escrever o seu, você consegue falar da sua forma, mas seguindo uma orientação lógica com técnica, com gatilho mental, para poder despertar na pessoa alguma coisa. Porque, não sei se vocês sabem, tá? E eu estou falando aqui para vocês como alguém que entende do assunto, mas o ser humano é como uma máquina, é programável.
Então, o seu cérebro é igual ao meu cérebro. E a gente entende e compartilha coisas semelhantes, como sentimentos, emoções, os sentidos. Então, existem técnicas da neurociência que foram feitas para poder despertar emoções, sentidos, ok? E disparar pensamentos. Então, quando eu falo de gatilho mental, é literalmente uma palavra específica que eu falo que causa alguma coisa em alguém, como, por exemplo, a urgência, ok? Quando você fala que uma coisa é urgente, a pessoa já entra num estado de choque, porque o que está acontecendo? O que é urgente, né? Que essa palavra especificamente gera isso no ser humano. Legal. Então vamos descer um pouquinho mais aqui agora para falar das fases do script, tá bom? Quando eu perguntei para vocês no início do processo que vocês utilizam, vocês falaram para mim que vocês fazem o agendamento e a confirmação. Legal. Só que tanto o agendamento quanto a confirmação, e tem também o rastreio, tá? O rastreio é uma etapa que eu gosto de utilizar, mas isso daí vai muito do que o Gabriel define como processo aí interno. Mas o agendamento, ele tem que ter um tom de interesse do paciente e não desespero da clínica. Por que isso? Às vezes a gente liga e dá a entender para ele que a gente tem todos os horários do mundo, que a clínica está livre, ele pode vir a hora que ele quiser, que a gente não tem o que fazer. E não é bem verdade isso, não é verdade? A gente tem que passar para ele que ele entrou em contato, ele que deixou lá no anúncio, interessado em fazer a avaliação. Não é a clínica que tem interesse que ele venha para a clínica, não, por mais que isso seja verdade. Mas se a gente passar essa visão para o paciente, ele vai falar, dane-se, eu vou a hora que eu quiser. Eu sou importante para a clínica. E não a clínica que é importante para ele que precisa. Que pela falta de um procedimento pode morrer. Eu já vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Então tem que passar o tom para o paciente de que é interesse dele fazer esse agendamento, ok? Isso vai fazer ele valorizar muito mais o agendamento quando é interesse dele. A gente não se move pelo interesse dos outros. A gente se move pelos nossos próprios interesses. E isso vocês podem refletir. Será que vocês gostam de fazer o que os outros querem que você faça ou que você gostaria de fazer? É só refletir para entender que todo mundo funciona igual. Quando o paciente entender que é interesse dele marcar a avaliação e não da clínica que ele vá para a clínica, as coisas mudam um pouquinho, tá bom? Legal. A confirmação também tem um tom diferente. O tom é responsabilidade do paciente, porque foi ele que marcou. Tem uma doutora sentada lá esperando, porque ele marcou. Então é a responsabilidade dele comparecer. Então, esse tom, no script, óbvio que você não vai falar de forma grosseira, mas vai deixar claro para ele que é responsabilidade dele, porque era interesse dele e que vai ter uma equipe lá aguardando ele. Que não é uma coisa que ele pode simplesmente faltar, deixar para depois ou não comparecer, né? Então, esse é um ponto muito importante, ok? E o rastreio, que é uma etapa que eu estava falando, né? Ele seria uma etapa que mostra para o paciente que o agendamento é coisa séria. Para ele entender que toda vez que existe um agendamento, ele tem que comparecer, porque senão alguém vai ficar ligando para ele até ele chegar lá. Por que isso? Né? Isso é uma educação do paciente, para evitar problemas futuros. O que é o problema futuro? Ele, depois de ter fechado um pacote, de ter fechado um particular, algum procedimento, na hora do agendamento, está lá a doutora com 300 agendamentos. E esse ser humano ou falta sem falar nada, ou atrasa. E aí fica doutor sem almoçar, fica doutor estressado, e aí gera toda uma tribulação dentro do consultório, gera toda uma confusão na recepção, gera um estresse generalizado, Gabriel vai ficar estressado, e aí vira o quê? Um problema generalizado por causa de uma pessoa que atrasou ou faltou sem falar nada. Porque é um paciente mal educado. Se você educa ele desde o início do processo, ele não vai dar trabalho lá na frente. Ele vai respeitar o processo, ele vai respeitar a clínica. Ele vai entender que é coisa séria. Assim como ele faz uma consulta médica particular. Ele sabe que se ele chegar lá atrasado, ele não vai ser atendido. Está entendendo? É assim que funciona. Então o rastreio é uma forma de educar para não ter que chegar na recepção e falar, olha, a doutora não vai conseguir te atender. E gerar um transtorno, confusão e por aí vai. Tá bom? Legal.
E o nível 3 já é o aprofundamento. Aqui é o que divide quem é amador de quem é profissional. Por quê? O amador vai falar assim, a pessoa vai já trazer uma objeção, né? Esse dia eu não posso. Amanhã eu tenho compromisso. Tá. O amador ele vai deixar para lá. O profissional vai tentar quebrar essa objeção. O amador pode falar assim, então semana que vem a gente marca. Depois a gente vê. Depois eu te ligo. Não existe essa opção. Por que isso? Primeiro, por causa da urgência do ato. Se um paciente entrou em contato ou já esteve na clínica, isso serve tanto para a marcação quanto para a pasta vermelha. É urgente que ele faça uma marcação. Por quê? Um procedimento não feito tem consequências. E eu já vou falar de algumas aqui, tá bom? Então, tem que insistir um pouco mais. Tem que mostrar para ele que aquilo é urgente, que aquilo é importante, que aquilo tem que ser feito para ontem. Se não fizer, tem consequências. E às vezes tem que ir para o lado emocional. Por quê? Porque ele tem que entender que aquilo pode estar afetando o lado emocional da vida dele. Ele pode estar com a autoestima baixa, pode estar depressivo por causa da falta de um dente. Tem gente que fica corcunda porque fica tentando esconder o sorriso. Óbvio que você não vai falar com essas palavras, tá bom? Você vai sentir em cada paciente como que você vai falar. E depois eu vou trazer para vocês um protocolo de como falar para poder quebrar essas objeções, tá bom? Mas aqui para vocês entenderem a importância de ter a vontade de fazer acontecer. É claro, você tem que querer mais do que o paciente. Essa é a verdade. Você tem que querer por ele. Sabe por quê? É um senso de responsabilidade. Porque se parar para pensar, e aí eu falo para vocês que estão trabalhando na área da saúde, tá bom? O procedimento mais simples dentro da clínica é a limpeza. A falta da limpeza gera placa bacteriana. A placa bacteriana, se não tiver uma remoção correta, ela calcifica e vira tártaro. O tártaro vai fazer um atrito com a sua gengiva e vai causar o quê? A gengivite. A gengivite, né, é a inflamação da gengiva, né? Então vai ter sangramento da gengiva, que vai significar a bactéria em contato com o sangue, que vai gerar infecção, e a pessoa pode ter dor de garganta. E no pior dos casos, endocardite bacteriana, que é a morte. Infarto, por causa de falta de uma limpeza. Então tem que ter o senso de responsabilidade de entender que a falta do procedimento mais simples dentro da clínica pode levar alguém à morte. Ok? Hoje, o assunto é esse, tá bom? Para a gente falar mais sobre a importância e a forma de elaborar e trabalhar com... Deixa eu voltar a tela aqui para vocês, que eu quero ver vocês. De trabalhar da forma correta com o script, tá bom? Inclusive, cadê vocês? Cadê vocês? Eu estou vendo o Gabriel aqui, layout automático. Legal. E essa forma de trabalhar com o script da forma correta vai fazer toda a diferença na hora de fazer uma marcação e o comparecimento, porque é um processo de educação do paciente, tá bom? Nayara, ficou alguma dúvida? Não. Consegui ser claro? Legal. Você entendeu a diferença das duas perguntas que eu te fiz agora? Entre ficou uma dúvida e se eu consegui ser claro? Foi? Não, cortou a ligação. Legal. Você conseguiu entender a diferença das duas perguntas que eu te fiz agora? Entre se ficou uma dúvida e se eu consegui ser claro? Legal. Numa, eu te induzi a falar não para mim. Quando eu perguntei se ficou uma dúvida, você falou que não. Na outra, quando eu perguntei se ficou claro, eu te fiz falar que sim. Então, às vezes, a forma com que a gente fala induz o sim ou não da pessoa também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu consegui ser claro agora? Sim. Perfeito. Julie, alguma dúvida? Mesma pergunta, olha só. Não. Te induziu não, né? Consegui ser claro? Sim. Perfeito. Deu para entender, Gabriel? Induziu sim nele também. Perfeito?
Meninas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o grupo, vocês estão no grupo, não tá, Gabriel? Sim. Legal. Durante o dia, eu quero que vocês mandem, tá bom? Manda mensagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Mas utilize o script. Beleza? Ô, Júlio, Fala comigo. você vai conseguir gravar aí as primeiras ligações para ele acompanhando vocês, é importante. Legal, legal. Perfeito, pode gravar. Beleza? Você manda lá no grupo lá, ele vai lendo com vocês. Fechou. É. Show de bola. Valeu, gente. Abraço, bom dia, bom trabalho aí. Valeu. Obrigada.